Você acha que é possível desaprender por completo um comportamento que você emitia? O que você sabe sobre neuroplasticidade e comportamento humano? Fica aqui comigo que nesse vídeo a gente vai bater um papo sobre isso. Como costumo falar, o comportamento ele segue o reforço. Sempre que temos uma consequência reforçadora, cá estamos nós nos comportando novamente para conseguir aquele reforço. Essa é a tendência do nosso comportamento. Na maioria das vezes, fazemos uma escolha que aparentemente não é sempre o caminho mais correto. Resolvemos quase sempre por reforços imediatos do que por reforços atrasados. Ou seja, aquele comportamento que vai nos trazer uma consequência imediata reforçadora, nós temos mais tendência a emitir esses comportamentos. E aqueles comportamentos que só vão nos trazer uma consequência atrasada de reforço, e a gente vai ter que emitir esse comportamento inúmeras vezes até conseguir esse reforço, a gente costuma deixar isso em segundo plano e colocar como não sendo uma prioridade para as nossas vidas. Eu vou usar como exemplo, para ficar mais fácil para você, uma pessoa que desde a sua criação, da sua infância e adolescência, se comportou de forma ansiosa. Não acostumava esperar pelas consequências de determinados comportamentos. Ou sempre estava preocupando, gastando uma ocupação maior com eventos que ainda não estavam presentes, ou seja, eventos pré-aversivos. E aí, essa pessoa vai crescendo. Entenda você que ela vai se tornando, entre aspas, uma especialista em ser ansiosa. O cérebro dela, as circuitarias cerebrais, todo o encéfalo e principalmente as células da musculatura vai aprendendo qual é o estereótipo, qual é o comportamento ansioso daquela pessoa, a rigidez muscular, o acelerar do coração, dos batimentos cardíacos, da respiração. Isso vai se tornando cada vez mais sensível ao estímulo pré-aversivo, até chegar ao ponto em que a pessoa perde das suas funções executivas, porque ela começa a ficar ansiosa com a mínima intensidade possível daquele estímulo eliciador pré-aversivo. Quando todas essas respostas do nosso organismo a um evento pré-aversivo, que a gente chama de ansiedade, começa a nos incomodar bastante e atrapalhar as nossas funções executivas, se transformando em um transtorno, e a gente procura tratamento para isso e procura modificar a nossa interação com esse estímulo para evitar essas respostas fisiológicas, cognitivas e comportamentais, a gente começa a lidar com a estrutura biológica do nosso corpo. E, consequentemente, também com a estrutura do nosso encéfalo, do que a gente chama de neuroplasticidade, a formações de circuitarias cerebrais para determinada função. Imagine que um corpo, por muito tempo ansioso, ele emitiu sinais cerebrais e criou-se circuitarias cerebrais para aquele corpo ansioso. E, de repente, por outros estímulos e pela nossa mudança comportamental, porque, como eu digo, é o nosso comportamento que modifica o nosso cérebro e não o contrário, o nosso comportamento vai modificando. E a gente vai formando outras circuitarias que, de certa forma, desarmam e quebram essas outras circuitarias daqueles comportamentos mais ansiosos. Quando a gente vai fazendo essas modificações, obviamente, o nosso cérebro ele não vai esquecer por completo aquele nosso comportamento antigo. Ele não vai esquecer os nossos estímulos ambientais pré-aversivos que eliciavam respostas ansiosas. Com isso, nós só vamos aprendendo outra forma de lidar com esse estímulo. E vamos deixando em segundo plano aquele despertar mais ansioso dos nossos comportamentos. Você já se deparou, por exemplo, com uma situação em que você está muito ansioso, está estressado, perdendo noite, mas logo depois vem um período de férias e você pensa que você vai conseguir descansar completamente. E aí, quando chega esse dia dessas férias, você vai se desligar das suas ocupações rotineiras que te deixaram estressado. E aí, quando você está lá no local que você planejou para tirar suas férias, você sente o seu corpo muito mais cansado.
Parece que você levou uma surra ou parece que você fez um treino de academia muito mais pesado do que você costuma fazer. Pois bem, essa sensação a gente tem logo após um estresse e um relaxamento imediato. O nosso próprio corpo, ele começa biologicamente a emitir sinais, porque ele havia se acostumado com aquela musculatura rígida, com aquele estado de tensão, com aquele estado de gasto de energia para se preocupar ou ficar em estado de alerta. Ficar em estado de alerta gasta energia. E uma vez que o nosso corpo acostuma-se com esse estado de alerta, no momento que nós resolvemos mudar o comportamento, a gente tem que entender que talvez essa mudança biológica e essa mudança na nossa neuroplasticidade cerebral, ela leve um tempo para acontecer. Só para deixar mais claro, você já percebeu que uma pessoa, ao parar de fumar, ela se mantém longe do cigarro e que se por um acaso ela volta a fumar, ela tende a repetir esse comportamento de uma forma mais intensa? Da mesma forma, é a pessoa que tinha o hábito de beber, passa um tempo sem beber e quando volta, parece que esse comportamento ele tem uma intensidade maior. Isso é porque o nosso organismo ele já havia aprendido um comportamento e essa aprendizagem se dá em termos fisiológicos, biológicos, químicos, comportamentais e em circuitarias cerebrais. Isso quer dizer que esse comportamento que eu adquiri e agora eu quero modificar, ele nunca será esquecido pelo meu cérebro? Olha só, você deve criar outros repertórios comportamentais, colocar outros comportamentos em evidência e em primeiro plano, formar novas circuitarias cerebrais, e isso não quer dizer que você não vai ter um certo alerta sobre comportamentos que você emitia antes. Você necessitará aprender como prever alguns comportamentos que você teria em determinadas circunstâncias e controlar os seus comportamentos para obter as consequências desejadas para o novo repertório comportamental que você está instalando. Modificar comportamento requer esforço, requer treino, constância, dedicação. Agora é uma dedicação que é voltada para o seu autoconhecimento, para um desenvolvimento melhor e maior da sua estrutura cognitiva, psicológica, emocional e da forma que você interage com o seu ambiente. Portanto, isso vale a pena. Vale a pena modificar comportamentos. Vale a pena modular o seu cérebro para novas aprendizagens, porque quem ganha com isso é você. Ganha com o autoconhecimento que você está produzindo para que você lide melhor com o seu ambiente. Se esse assunto foi relevante para você, eu peço que compartilhe esse vídeo, deixe seu like, se inscreva no canal e a gente sempre estará por aqui trazendo um assunto novo para você. Até mais!